Nós estamos retornando. Semana passada nós recebemos o pastor Matheus Mohalen, da Igreja do Redentor em Itajubá, aqui na nossa igreja, e nós demos uma pausa na nossa série de mensagens e estamos retornando hoje para a nossa série que tem como título Detox, onde nós estamos falando sobre pecados do coração, inspirado no texto bíblico, onde as Sagradas Escrituras apontam pecados onde o Senhor se opõe, o próprio Deus se opõe, Ele odeia determinadas práticas, determinados ídolos que nós alimentamos em nosso coração. E nessa noite, nós estamos na penúltima mensagem dessa série, onde nós podemos observar o pecado sobre testemunhas falsas que proferem mentiras. Nós começamos há algumas semanas atrás, no texto de Provérbios que diz: 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal e testemunha falsa que profere mentiras. Antes da gente ir para o texto bíblico, eu gostaria de relembrar ou contar uma história, caso você não conheça, que ocorreu na Austrália no ano de 1980, onde uma mulher chamada Lindy Chamberlain, uma mãe australiana, ela enfrentou um dos casos de maior repercussão de injustiça naquele país. Durante um acampamento com a sua família, a sua filha, bebê de apenas 9 semanas, ela desaparece da sua barraca. Essa mulher, chamada Lindy, ela alegou que um dingo, que é uma espécie de um cão selvagem australiano, ali naquele camping, havia levado seu bebê. Uma história talvez um pouco fantasiosa. Como assim um cão selvagem pegou uma criança de 9 meses e sumiu com ela? Baseado em fatos estranhos e algumas testemunhas, aquela mulher ela foi acusada de assassinato da própria filha. E além disso, além de acusada, ela foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato da própria filha de 9 semanas. Diante disso, a mídia, a opinião pública, começaram a tratar essa mulher com hostilidade. Afinal de contas, uma mãe matar o próprio filho é algo inaceitável, algo repugnante. E toda essa repercussão, essa hostilidade da mídia e das pessoas eram ainda mais alimentadas, o ódio era ainda mais alimentado diante disso tudo. A história ela começava a ganhar contornos diferentes, típico de situações como o famoso telefone sem fio. A história ela foi, inclusive, sendo aumentada com o decorrer do tempo. Só que anos depois, novas provas surgem. Inclusive, acharem vestígios do bebê numa região da mata onde abrigavam muitos desses dingos, desses cães selvagens da Austrália. E diante de todas as provas, uma nova investigação foi feita e foi comprovado que aquela história, que mesmo parecendo absurda, era verdade. E diante disso, aquela mulher foi inocentada e absolvida. Mas nada disso apagou os anos na cadeia, o trauma, o ódio, a repercussão e a sua vida ter sido completamente destruída a partir de testemunhas falsas que acusaram aquela mulher de ter matado a sua própria filha. O caso dessa mulher é um lembrete poderoso de como julgamentos precipitados, testemunhas mal intencionadas, podem devastar e manchar reputações. Esse caso nos mostra o impacto devastador de um falso testemunho. Palavras manipuladas,
mentiras criadas com o objetivo de destruir vidas, arruinar famílias e até mesmo subverter a justiça. E a gente não precisa ir muito longe, o nosso país, se a gente for procurar, nós vamos achar dezenas e dezenas de histórias de pessoas que foram inocentemente condenadas e, por vezes, a partir de testemunhos falsos. E é interessante que esse é um pecado no qual o nosso Deus, Ele odeia. O Senhor se opõe a esse pecado. Mas nós também não podemos ignorar o fato de que muitas vezes, na nossa própria experiência, quantas vezes presenciamos ou até mesmo participamos de palavras, falas distorcidas que acabaram gerando consequências graves na vida de outras pessoas. A história que eu gostaria de refletir com vocês hoje na palavra de Deus se encontra lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 21, do versículo 1 ao 16, que nos leva a encarar esse mesmo problema. E nós vamos, a partir dessa história da palavra de Deus, esse relato, nós vamos conseguir enxergar de forma ainda mais profunda como o pecado do falso testemunho é algo que não somente ofende a santidade de Deus, mas tem um potencial devastador na vida de outras pessoas. Esse texto fala da trama de Jezabel e Acabe para acusar injustamente um homem chamado Nabote, com um único objetivo: tomar a vinha, a plantação daquele homem, por desejos egoístas, causando destruição a partir de mentiras. Isso tudo surge da condição do coração humano, que fabrica muitas vezes narrativas para alcançar os seus próprios interesses. E hoje nós vamos explorar junto essa história. Vamos ver como o falso testemunho não apenas prejudica os outros, mas também revela os ídolos do nosso coração. E mais, é importante a gente entender que no Evangelho nós somos convocados, nós somos chamados a uma vida de verdade e integridade. E essa vida em verdade, essa vida íntegra, ela só pode ser vivida em Cristo Jesus. Essa mensagem, ela deve nos desafiar e nos levar a refletir como nós lidamos com a verdade em nossas próprias vidas. 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1 até o 16, a palavra de Deus diz assim. O texto vai ser projetado, se você tiver com a sua Bíblia aí também, você pode acompanhar. A palavra de Deus diz assim: depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria, tinha Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor. Ou, se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de lhe dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para sua casa, aborrecido e indignado com Nabote. O jezreelita havia falado, quando disse: não lhe darei a herança de meus pais. E se deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém, Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que você está assim aborrecido e não quer comer nada? Acabe respondeu: é porque falei com Nabote, o jezreelita, que lhe disse: dá-me a sua vinha por dinheiro, ou se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: eu não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer, alegre o seu coração, e eu lhe darei a vinha de Nabote.
Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam em Nabote, na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados na frente dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que ele morra. Os homens naquela cidade, os anciãos e os nobres que moravam com Nabote fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito as cartas que lhes havia mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do seu povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha de Nabote, o jezreelita, que não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo, morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, tomar posse dela. Essa é a palavra de Deus para nós. Nós vemos aqui a história de um casal tomado por ganância, pela idolatria do seu próprio coração, tomado pelos seus desejos egoístas, criou toda uma farsa, toda uma narrativa, a fim de condenar um homem inocente, onde a vida humana se tornou apenas algo descartável, pois era um impeditivo para alcançar o que eles queriam. E diante disso, e como essa história se conecta à testemunha falsa que profere mentiras, como está escrito lá no livro de Provérbios, eu gostaria de destacar o primeiro ponto desse pecado, sobre a trama de mentiras, que é quando o desejo leva à falsidade. A história de Nabote, Acabe e Jezabel é uma das narrativas mais sombrias da Bíblia, pois ela fala do desejo desordenado que pode levar à destruição. É uma trama que expõe como o pecado no coração humano se manifesta em ações que não apenas desonram a Deus, mas devastam vidas. Nesse contexto, nós vemos Nabote, que era um homem justo, proprietário de uma vinha herdada dos seus antepassados. Para Nabote, aquela terra não era simplesmente uma posse, mas era uma herança. Ela possuía um legado que para ele era sagrado, conforme a própria lei de Deus falava a respeito da herança recebida pelos pais. No entanto, Acabe, o rei de Israel, cobiçou essa vinha e o desejo de transformar essa vinha na sua horta particular para o seu palácio. Quando Nabote se recusa a vender para o rei ou trocar por uma outra terra, ele estava não simplesmente satisfazendo um desejo próprio, mas obedecendo à lei de Deus que proibia a alienação de terras herdadas. Ele estava não simplesmente fazendo aquilo que era seu desejo, mas também cumprindo aquilo que era de direito. E o rei Acabe, que como o líder, o governante, deveria prezar inclusive pelas leis, sabendo que essas não poderiam ser desobedecidas simplesmente para satisfazer os caprichos, fica profundamente frustrado, isolado, deprimido, ao ponto de ir para casa, se deitar, virar para a parede e não querer nem comer. Aí entra em cena a estratégia maligna da sua esposa Jezabel, que foi apoiada e de alguma forma praticada
com o consentimento, com a participação do rei Acabe. Jezabel, sua esposa, ela entra em cena, ela decide, então, dar um jeitinho e resolver o problema. Ela decide usar a influência e o poder do rei e elabora uma trama diabólica. Ela escreve uma carta, ela sela a carta com o sinete, que era o anel do rei, que era usado como uma espécie de carimbo em todas as publicações oficiais, que de alguma forma atestava a autenticidade daquele documento, conferia autoridade ao documento, todo aquele documento que o rei selava com o seu próprio anel. Então ela escreve em nome do rei, pega o anel de Acabe, sela aquela carta, organiza uma narrativa, um falso testemunho contra Nabote, organiza também uma espécie de tribunal onde o acusado já chegava lá condenado, mesmo sendo inocente. Ela suborna testemunhas para acusá-lo de blasfêmia contra Deus e contra o rei, garantindo assim a condenação de um homem inocente à morte por apedrejamento. Tudo isso por conta de um pedaço de terra que estava próximo ao palácio. Acabe, como rei, poderia comprar terras em muitos outros lugares, mas ele desejava aquilo que não era dele, aquilo que ele não possuía, ele não podia possuir, mesmo tendo todo o poder, mesmo tendo autoridade e mesmo tendo dinheiro. Nós vemos um contexto de um casal entregue aos ídolos do coração, que elabora uma estratégia maligna, e a partir disso nós vemos a devastação das mentiras. As mentiras de Jezabel e Acabe não apenas tiraram a vida de um homem inocente, mas mostraram como a distorção da verdade pode destruir famílias, comunidades e descredibilizar a própria justiça. Jezabel manipulou as estruturas religiosas e civis para legitimar o seu ato maligno, provando como o desejo humano, quando alimentado por mentiras, se torna algo destrutivo. Como o pecado no coração do homem, alimentado por mentiras, pode destruir vidas, mas, acima de tudo, ofendendo a santidade de Deus. Esse relato bíblico mostra como nós não podemos cometer esse tipo de prática. Talvez você pense, eu jamais faria o que Jezabel fez. Mas como, por vezes, nós não chegamos a cometer um assassinato, espero que não, literalmente, como Nabote, como o de Nabote, mas como podemos criar narrativas, falas, que nos favorecem e prejudicam outras pessoas. E eu não estou falando de inventar histórias absurdas e completamente falsas, mas da distorção da verdade. A forma como se relata um fato, muitas vezes, é uma forma de falso testemunho também. Essas falsas narrativas podem matar a dignidade, os sonhos e até a vida de pessoas ao nosso redor. Mesmo que não seja uma mentira a partir da invenção de um fato. Mas quando criamos interpretações distorcidas sobre um acontecimento real, essa manipulação, mesmo que sutil, também é uma forma de falso testemunho. Assim como Jezabel manipulou os líderes de Israel, nós somos tentados a manipular as percepções das outras pessoas para nos proteger ou para promover a nós mesmos, para nos favorecer. Essa história nos confronta com a realidade de que, sem a graça de Deus, somos todos capazes de atos semelhantes,
mesmo que não seja com tamanha violência. Assim como Jezabel e Acabe, os nossos desejos, os nossos ídolos do coração, os nossos desejos quando estão desordenados. E eu estou falando de ídolo do coração que, por vezes, são coisas boas, mas que estão em desordem. Nós não podemos imaginar ou pensar em idolatria somente a partir do desejo a coisas ruins. Mas, por vezes, nós incorremos muito mais no erro de idolatrar coisas boas, que é nada mais, nada menos do que a desordem dos desejos. Quando nós amamos mais do que deveríamos algo que é bom. O que é o narcisismo? Tem coisa pior do que conviver com alguém narcisista. É um amor desordenado a si mesmo. A pessoa, ela se acha o centro do universo. A pessoa, ela se torna egoísta. Nós devemos nos amar, e isso é natural do ser humano, é óbvio. Ninguém precisa se odiar. Não devemos se odiar. Mas o amor desordenado a si mesmo faz de nós pessoas narcisistas. Então, a idolatria, nós precisamos pensar não simplesmente em amar as coisas erradas, mas o amor desordenado até mesmo a coisas boas. Ter uma horta ao lado do palácio não era um pecado, não era errado. Porém, isso não estava acima da lei, nem tampouco acima da vida do proprietário daquela terra. O desejo por si só, por ter uma horta ao lado do palácio, por parte de Acabe, não era um pecado. Mas se tornou pecado que para ele foi algo tão importante que ele estava disposto a desobedecer à lei e sacrificar um homem inocente, a criar uma trama de mentiras para satisfazer aquilo que ele desejava. E essa história nos confronta com a realidade de que, sem a graça de Deus, todos nós somos capazes de fazer coisas semelhantes, mesmo que não seja feito com tamanha violência. Mas o Evangelho nos oferece uma verdade maior. Em Cristo, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. E por conta disso, nós não precisamos buscar satisfação ou segurança às custas de ninguém. Por isso, a raiz, o coração da mentira é a idolatria. E esse é o segundo aspecto deste pecado por trás dessa história. Quando nós examinamos a história de Jezabel e Acabe em 1 Reis 21, do versículo 1 ao 16, percebemos que as mentiras que destruíram Nabote não eram apenas atos isolados de engano, mas a expressão de algo muito mais profundo. Um coração dominado pela idolatria, um coração dominado pela autorrealização. Um coração dominado pelo desejo de satisfazer os seus próprios sonhos a qualquer custo. Sonhos de ordem material, pessoal. Em Jezabel nós podemos ver um arquétipo do coração humano. Essa é a grande realidade. Por vezes nós olhamos essa história, ficamos revoltados, mas não conseguimos admitir que Jezabel, de certa forma, é um arquétipo do coração humano. Ela não mentiu apenas para manipular uma situação. Ela mentiu porque adorava algo mais do que a Deus. Ela queria a terra. E eu me arrisco a dizer que a grande questão não foi simplesmente a horta ao lado do palácio, mas sim a reação de alguém que idolatra o poder e não admite receber um não, quando se acha acima de todos, melhor do que todos.
No caso de Jezabel, nós vemos alguém com o coração dominado pelo poder, pela riqueza, pelo controle. A vinha de Nabote para Jezabel e Acabe era um obstáculo para aquilo que eles consideravam essencial para a vida deles. A satisfação do desejo por extensão, a satisfação por mostrar quem de fato manda, que é todo poderoso. E esse desejo era algo tão cruel que eles estavam dispostos a subverter até mesmo a justiça de Israel, desrespeitando a Deus, as suas próprias leis e atentando contra a vida do próximo. E o que a gente vê aqui é uma mentira, como um efeito dominó. As mentiras de Jezabel e Acabe geraram uma cascata de consequências. Assassinato, apropriação ilegal e um ciclo de corrupção que atinge toda a comunidade posteriormente. Essa é a natureza do pecado. Essa é a natureza da mentira. Ela nunca para em si mesma. Quantas vezes uma mentira é acobertada por outra mentira? Quantas vezes o pecado da mentira faz com que homens e mulheres entrem em um espiral de mentira após mentira? Porque uma mentira nunca para em si mesma. Ela sempre precisa ser confirmada, acobertada por outra mentira. E quando a gente percebe, a pessoa já está completamente imersa nessa rede de mentiras que ela foi criada, que foi criada para se autopromover, se autoproteger. Só que não se engane, a mentira nunca afeta somente o mentiroso. É como você está passando numa estrada sem calçamento com uma poça. E você fala, poxa, eu vou sujar o meu carro. E você passa correndo. O que acontece se tiver gente passando na beirada? Vai molhar todo mundo. Você não vai sujar só o seu carro. Se você tacar uma pedra numa poça d'água, ela vai atingir quem está em volta. A água vai atingir quem está em volta. Então a mentira é como passar de carro correndo numa poça d'água, tendo pessoas na calçada. A água não vai simplesmente sujar o teu carro, molhar o teu carro. A ondulação vai alcançar as pessoas que estão em volta. Da mesma forma, as mentiras em nossas vidas, elas afetam não apenas a nós, mas os outros e, acima de tudo, ofendem a santidade de Deus. Mas em contraste, a mentira, a idolatria, nós vemos Jesus, aquele que é a verdade encarnada, como está escrito lá em João 14,6, que diz que Jesus é a verdade e a vida. Enquanto Jezabel usou a mentira para alcançar os seus objetivos, em Jesus, mesmo diante de acusações falsas, nós vemos alguém que permaneceu fiel à verdade. Jesus, ele mostra que a verdadeira vida não é encontrada a partir da manipulação dos outros, mas quando nós confiamos no Pai, acima de todas as coisas, mesmo que isso nos leve a sofrer injustamente. Ele nos chama a abandonar a mentira, não apenas como um esforço moralista, mas como uma resposta à sua obra redentora por nós. Quando passamos informações que não ouvimos da fonte primária, ou informações que até ouvimos, mas não nos faz direito, não nos faz respeito diretamente, estamos perpetuando um ciclo maligno, enganoso. As pessoas que corroboraram com as mentiras de Jezabel o fizeram sem questionar, confiando na sua posição de autoridade.
E isso deve nos alertar, não somente a atitude de Jezabel e Acabe, mas daquelas pessoas que corroboraram com aquela informação falsa, com aquele falso testemunho. E o que isso traz de alerta para nós? Que facilmente nós podemos nos tornar cúmplices de injustiças, simplesmente por falarmos, comentarmos, passarmos para frente informações que não nos dizem respeito ou que nós não ouvimos da fonte primária. Sem assassinar alguém como Jezabel e Acabe promoveram, nós podemos pecar da mesma forma. Afinal de contas, o próprio Senhor Jesus, ele traz o pecado para o campo das intenções do coração. Quando ele fala que o pecado, o mandamento de não matar, basta nós desejarmos o ódio no coração, quando nós assassinamos a reputação, quando nós falamos mal de alguém, nós estamos incorrendo na desobediência desse mandamento, sem necessariamente atentar contra a vida de outra pessoa, sobretudo quando fazemos isso injustamente. É por isso que a palavra de Deus diz que o Senhor odeia a testemunha falsa, o testemunho falso, que profere mentiras. Uma das grandes referências para a minha vida no ministério e uma das grandes referências para o cristianismo nos últimos anos, o pastor Tim Keller, falecido há pouco tempo, além de admirar profundamente tudo aquilo que ele escreveu e pregou, teve um fato na vida do pastor Tim Keller que me fez admirá-lo ainda mais. E eu tento, de alguma forma, me espelhar nisso, aprender com isso. Pastor Tim Keller dificilmente comentava fatos públicos nas redes sociais, nos vídeos. Dificilmente você via Tim Keller se apressando para emitir a opinião dele sobre um fato público nas suas redes sociais. Dificilmente. E quando comentava, ele esperava pelo menos 15 dias antes de falar, antes de comentar. E por que o pastor Tim Keller fazia isso? Justamente para não incorrer no pecado de falso testemunho. Mas como assim? Porque por vezes o nosso falso testemunho não está em inventar uma mentira sobre alguém, não está em distorcer uma verdade sobre alguém, mas, por vezes, em endossar uma injustiça contra alguém. Em fazer um julgamento de alguém que, por vezes, nós nem conhecemos. Alguém que a gente não está perto, a gente não sabe as motivações, a gente não sabe por que está por trás das intenções. Se nós orássemos mais a respeito de todos os fatos que nos dão vontade de levar a público, nas redes sociais, por exemplo, mas orássemos na mesma intensidade por aquela situação, ao invés de simplesmente comentar, cancelar, emitir uma opinião, certamente as coisas seriam bem diferentes. Às vezes o nosso falso testemunho não é sobre um fato, mas quando nós testemunhamos publicamente sobre alguém, positivamente ou negativamente, que às vezes nós podemos falar positivamente sobre alguém e estar fazendo falso testemunho também. Às vezes defendendo alguém que não é digno daquela defesa. Precisamos entender que as pessoas são muito mais do que elas postam nas suas redes sociais. Logo, todo julgamento, toda opinião, ela precisa ser feita com cuidado. Quando nós estamos numa camada superficial em relação aos fatos que nós queremos comentar. Nosso falso testemunho, por vezes, não é uma mentira direta. Às vezes nós testemunhamos falsamente,
a partir da manipulação, usando alguns canais de persuasão. Como assim? Perceba uma coisa. A estratégia de Jezabel nos mostra aonde pode chegar a maldade humana. Que falsos testemunhos, eles podem vir repletos de elementos de verdade. Jezabel, ela manda uma mensagem mentirosa em um documento oficial carimbado pelo anel do rei. A maldade humana é especialista em embalar uma mentira em uma verdade. Colocar uma mentira em uma embalagem de verdade. Nesse caso, uma verdade, ela usa como uma verdade é usada como um canal de persuasão para chancelar uma mentira. Por exemplo, alguns apelam para a ciência. Eu não estou falando que a ciência é uma verdade. Só que, por exemplo, esses dias eu estava conversando com uma pessoa, um amigo, que ele odeia ovo, odeia. Só que ele não gosta de admitir que ele não gosta de ovo. Ele critica falando que o ovo faz mal. Só que se você for para a internet, você vai achar estudo científico, vai falar que o ovo faz mal e vai achar que faz bem. Mesmo que a maioria fale que faz bem, ele vai se apegar ao quê? Aos poucos estudos, eu não sei se a maioria fala bem ou mal, não estou querendo entrar nesse caso, que fala mal. Para legitimar o seu gosto, simplesmente. É a mesma polêmica com o leite. E é engraçado porque essa mesma pessoa ele gosta muito de leite. Aí a pessoa fala, não, mas leite faz mal. Aí não, faz bem. Não, porque faz isso? Não, mas tem estudos que comprovam que faz bem. Da mesma forma que ele achou estudos que comprovam que o ovo faz mal. Você está percebendo como a ciência é simplesmente um canal de persuasão para validar uma opinião ou um gosto pessoal? Às vezes nós não fazemos isso usando a ciência, embalamos aquilo que a gente quer dentro de uma verdade. Às vezes a gente faz com a experiência. Não, a minha experiência, principalmente quando você está falando com alguém mais jovem que você. Não, a minha experiência comprova que você está errado e eu estou certo. Mas, muitas vezes, esse canal de persuasão é muito pior. Certamente é a forma mais grave de testemunhar falsamente, usando uma verdade como embalagem para uma mentira. Há quem invoque o nome de Deus como um selo de aprovação para decisões que eles não querem submeter a outras pessoas, para decisões que eles não estão dispostos a discutir com ninguém. Quando diz o seguinte, Deus me disse que eu devo fazer isso. Quantas vezes você conversando com alguém e você vendo a pessoa tomando uma decisão controversa ou até mesmo insana, e você vai, mas por que você vai fazer isso? Deus falou comigo que eu tenho que fazer. Às vezes decisões imprudentes são justificadas usando o nome de Deus em vão para que não haja mais questionamentos ou julgamentos pela parte de outros. Por vezes, o nome de Deus é usado para que a sua própria vontade seja imposta diante de outras pessoas. Certa vez, no ministério, em uma reunião com várias pessoas, eu passei uma determinada diretriz, uma determinada decisão, e todos estavam de acordo, e no final da reunião, uma das pessoas, ela parou e disse o seguinte, eu tive um sonho, e Deus me revelou algo. E o que Deus revelou a ela era exatamente o oposto do que a gente tinha acabado de combinar. Como fica a sua cara depois disso? O pastor falou uma coisa, mas Deus falou para ela outra. E quais foram as consequências depois? Em nada foi confirmado que Deus havia falado
o que supostamente aquela pessoa informou que Deus falou. Porque Deus não falou. Uma vez uma pessoa falou assim, não, Deus falou claramente para eu fazer comigo para fazer tal coisa. Aí eu falei, é mesmo? Como que ele fez isso? Porque comigo, não que eu não creia que Deus fale, te oriente, te dê sabedoria para enxergar as coisas. Aí eu perguntei para essa pessoa, mas como que Deus falou? E a pessoa ficou sem resposta. Porque naquele momento o que eu estava vendo era a pessoa simplesmente usando Deus como canal de persuasão, porque aquela decisão era uma decisão controversa. E ela não estava disposta a discutir ou responder perguntas do porquê ela estava querendo fazer o que estava fazendo. Por vezes fazemos isso simplesmente para transferir para Deus responsabilidades que são nossas. Isso nos leva a refletir quais são os ídolos que podem estar moldando a nossa relação com a verdade. Por vezes, a partir de preferências de qualquer natureza, às vezes ideológica, política, teológica, nós nunca vamos admitir que o outro simplesmente pensa diferente, em alguns casos até mesmo que o outro está errado, mas nós julgamos como bom ou mal, simplesmente pela diferença de opinião sobre um determinado assunto, dos mais variados que existem. E o que a gente faz com isso? A gente sempre vai julgar como culpado quem pensa inocente de nós, mesmo com a ausência de fatos em relação à culpa dessa pessoa. Da mesma forma, quando é alguém que concordamos em alguma área em que o nosso coração ama desordenadamente, nós sempre vamos atribuir inocência, mesmo que as evidências sejam inúmeras que condenem aquela pessoa. Quantas vezes nós vemos isso? E a partir disso nós começamos a testemunhar falsamente. Mas o Evangelho de Jesus Cristo nos chama a verdade. Porque em Cristo nós encontramos a liberdade de viver sem manipular, sem distorcer. Quando nós confiamos no Senhor, nós não precisamos mais provar o nosso valor, defender os nossos interesses egoístas ou manipular a percepção das outras pessoas para nos favorecer. Porque Jesus é a verdade que expõe os nossos ídolos, mas também nos liberta para viver em integridade, amando um ao outro. Essa é a verdade que transforma um coração cheio de engano a um coração pleno da graça de Deus. Por isso eu gostaria de falar da terceira e última aspecto dessa passagem sobre o Evangelho, que essa é a verdade que liberta. Ao chegarmos no final dessa história, nós temos uma pergunta crucial. O que pode nos libertar do poder destrutivo das mentiras? Tanto Jezabel quanto Acabe ilustram a profundidade do pecado no coração do homem. Mas, ao mesmo tempo, quando olhamos para o Evangelho, somos apresentados a uma verdade maior que transforma os nossos corações, que restaura a nossa relação com Deus e restaura também a nossa relação com o próximo. Quando nós olhamos para Nabote, nós vemos alguém que, de alguma forma, nesse momento da sua vida, aponta para Cristo. Mas de que forma? Nabote é uma figura que nos lembra Jesus. Ele era um inocente que foi condenado injustamente. O sangue de Nabote foi derramado por causa de uma mentira que buscava satisfazer desejos egoístas de outras pessoas. Da mesma forma, Jesus enfrentou acusações falsas e foi levado à morte pelos nossos pecados, incluindo as nossas mentiras, as nossas idolatrias, as nossas manipulações. A grande diferença é que, enquanto a morte de Nabote foi uma tragédia sem reparação, a morte de Cristo foi o ponto culminante no plano redentor de Deus. Em sua ressurreição, Jesus venceu o pecado da morte e oferece para nós perdão e uma nova vida para aqueles que se arrependem e creem nele.
Jesus é a solução definitiva. Jesus não apenas nos chama para abandonar as mentiras, ele nos capacita para viver em verdade. Por meio do Evangelho, nós somos libertos da necessidade de manipular, de mentir, de distorcer, para alcançar segurança, para alcançar satisfação, para alcançar a aceitação das pessoas, porque em Cristo somos plenamente amados, plenamente conhecidos e plenamente aceitos pelo Senhor. E essa é a segurança que nos liberta da busca desesperada por aprovação, por controle, que frequentemente alimenta o nosso coração, alimenta as nossas mentiras. Aí que entra também a necessidade da Igreja de Cristo. Como o pastor Mark Dever diz, a igreja é o evangelho visível. A igreja é como a comunidade da verdade. Nós somos chamados a ser uma comunidade que reflete a verdade de Deus no mundo. Isso não significa simplesmente evitar mentiras, mas também lutar pela justiça, defender inocentes, falar a verdade em amor. Inclusive, na palavra de Deus, nós somos instruídos como nós devemos tratar acusações dentro da igreja, com temor, sabedoria, com responsabilidade. 1 Timóteo 5,19 diz: não aceiteis acusações contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Esse princípio não é restrito aos líderes da igreja. A carta a Timóteo é uma carta pastoral e ele está tratando de um problema específico, mas em consonância com Mateus 18, nós vemos que esse é o princípio que regula a nossa relação entre irmãos. Fala para nós sobre a importância de um processo justo, evitando que pessoas sejam injustamente acusadas simplesmente por fofocas, por calúnias, por motivações maliciosas. O coração humano ele é enganoso, como diz lá em Jeremias 17:9. O coração humano é capaz de criar narrativas falsas por inveja, por raiva, por interesses egoístas. Antes de aceitar uma acusação e tomar como verdade, busca a verdade. Enquanto em Jezabel nós vemos a testemunha falsa, a palavra de Deus nos exorta a sermos testemunhas verdadeiras e trabalharmos com elas para a promoção da justiça entre nós. Uma igreja bíblica é aquela que não aceita qualquer tipo de acusação. Da mesma forma, é a igreja que quando recebe acusações, não cala testemunhas. Pelo contrário, as ouve. Tanto que no mesmo texto de 1 Timóteo 5, o versículo seguinte, no 20, aí se dirigindo principalmente aos pastores, que quando diz o seguinte: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Não aceita acusação injusta, mas as acusações verdadeiras, elas são objeto de disciplina. Ela é necessária em casos comprovados. Porque a disciplina é uma proteção para os falsos testemunhos que podem levar à inocência aquele que é culpado. Porque quando há ausência de disciplina, o culpado pode se declarar inocente e não há reparação dos danos, e quem é injustiçado são as vítimas. O objetivo da disciplina não é vingança, mas advertência, proteção da igreja e restauração daquele que pecou. A repreensão, ela busca advertir a igreja e buscar a todo custo trazer o pecador a um arrependimento verdadeiro. Por isso nos traz algumas aplicações práticas antes da gente concluir. Primeiro, como discípulos de Jesus, precisamos ter cuidado com o que falamos. Devemos ser prudentes com aquilo que falamos, com aquilo que compartilhamos. Quando não temos certeza daquela informação ser verdadeira ou não, sobretudo se aquela informação pode prejudicar alguém. Mas esse é um alerta também para termos cuidado, não somente com o que a gente fala, mas também com aquilo que a gente ouve. Porque quando nós ouvimos, nós podemos repassar informações sem verificar. Às vezes repassamos ouvindo, mas ouvindo só um lado da história.
E quando fazemos isso, corremos o risco de nos tornarmos cúmplices de injustiça. Ao invés disso, nós devemos buscar a verdade em amor e com temor. Como uma comunidade verdadeira, nós somos chamados a rejeitar julgamentos precipitados, sabendo que eles podem dividir a igreja, perder o processo de ganhar de volta aquele que errou, promover um ambiente onde a disciplina ela é aplicada com a verdade a partir de testemunhas verdadeiras, não sendo negligente, não sendo complacente com a mentira, mas sempre lembrando que o objetivo final de toda a correção é a reconciliação e a glória de Deus. A igreja deve ser um lugar onde a verdade de Deus reina. Isso significa lidar com acusações com temor, com sabedoria e com justiça. Nosso compromisso com a verdade nos chama a falar e ouvir com cuidado, refletindo assim o quê? O caráter do próprio Cristo, a fim de proteger a unidade e a santidade do corpo de Cristo. A igreja deve ser um testemunho público de uma comunidade transformada pela verdade e pela graça do Evangelho. Eu gostaria de concluir esse sermão voltando à ilustração lá do início, de como o caso daquela mulher, aquela mãe, a Lindy, lá da Austrália, nos mostra como um falso testemunho, mesmo diante de uma realidade improvável, onde um cão selvagem rapta uma criança de 9 semanas. Pode destruir vidas de uma forma irreparável. Aquela mulher, ela foi acusada injustamente, foi condenada, sofreu anos de prisão com base em palavras manipuladas e testemunhos falsos. Embora a inocência daquela mulher tenha sido provada, os danos à sua vida, à sua reputação, à sua dignidade foram devastadores. Essa história é um lembrete poderoso do que acontece quando a verdade é distorcida e substituída por mentiras. Em 1 Reis 21, o texto que nós meditamos nessa noite, nós vemos um exemplo ainda mais sombrio. Jezabel e Acabe. Um casal que fabrica uma falsa acusação para satisfazer os seus desejos egoístas. Qual foi o resultado? Morte de um homem inocente. Essas histórias, elas nos confrontam com uma dura realidade em relação ao coração humano, que o coração do homem sem a graça de Deus é capaz de criar narrativas que destroem vidas e subvertem a justiça. Que eu e você saiamos daqui examinando cada palavra nossa, cada atitude, refletindo se há áreas em nossas vidas onde a verdade tem sido manipulada para proteger os nossos próprios interesses, justificar nossas decisões e lembrar que o Evangelho nos convida a uma vida de transparência, uma vida de integridade, reconhecendo que nós não precisamos nos esconder atrás de mentiras, atrás de narrativas falsas, porque em Cristo, nós já fomos completamente aceitos e amados por Deus. Esse texto, essa reflexão é um convite para que hoje, eu e você, convidemos diariamente o Senhor a ser aquele que dirige as nossas vidas. Um convite para que Deus nos chama para abandonar as mentiras que têm envenenado as nossas vidas e abraçar a verdade redentora do Evangelho. E essa verdade, a verdade do Evangelho não é simplesmente um conjunto de fatos. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Em Cristo, nós encontramos perdão para o passado, poder para o presente, para superar as mentiras, e esperança para o futuro, onde nós viveremos eternamente com Ele, com a ausência completa das mentiras que nós enfrentamos hoje. Que possamos viver, eu e você, como testemunhos vivos da verdade, refletindo a graça e a bondade de Deus em um mundo que é marcado pela mentira e pela falsidade.
Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela verdade do Evangelho que nos liberta. Nós te agradecemos porque nós não estamos reféns das testemunhas falsas. Não estamos reféns das mentiras desse mundo, mas estamos seguros na tua verdade. A verdade de que um dia Jesus Cristo veio ao mundo, viveu a vida perfeita que eu e meus irmãos não podemos viver. Morreu a morte em nosso lugar, mas venceu sobre a morte, ressuscitando no terceiro dia. E é essa verdade que nos habilita a superar a mentira, a vencer a tentação, a idolatria, o desejo de autossatisfação. Se há pessoas aqui que têm vivido em uma mentira até esse dia, que o Senhor toque no coração dessas pessoas e que elas possam confiar na verdade do Evangelho e viver uma vida nova, dependente única e exclusivamente do Senhor, sabendo que mesmo diante das injustiças, é o Senhor que a sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos salva, e em Ti nós temos tudo o que precisamos, em Ti nós somos plenamente aceitos, amados e conhecidos. Que essa verdade, Senhor Deus, seja presente na minha vida e na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Essa é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém.